Vamos falar sobre as matérias que vão ser lecionadas na cadeira de Matemática 2 e sobre a avaliação. Esta cadeira tem essencialmente 4 capítulos. O capítulo 1 é um capítulo de cálculo integral. O capítulo 2 é um capítulo de funções de várias variáveis. No cálculo integral, no capítulo 1, nós vamos rever um pouco o cálculo de integrais deste tipo, chamada integral indefinida, que já vimos em Matemática 1. E depois vamos falar de um novo conceito, que é o de integral definida, em que o a e b são números, e este integral, esta notação, vai representar a área que fica entre o gráfico da função e o eixo do x neste intervalo. No capítulo 2, funções de várias variáveis, nós vamos, por exemplo, falar de funções cuja expressão analítica pode ser, por exemplo, deste tipo, e o que nós vemos de diferente aqui relativamente às funções de uma variável real é que aqui, em vez de a função depender só da variável x, depende também de y, x, y. E a letra que fica aqui à esquerda, em vez de ser y, é z. O gráfico destas funções deixa de ser uma curva no plano, no referencial x, y, e passa a ser uma superfície no espaço, relativamente a um referencial z, x, y. O que nós vamos querer ver relativamente a estas funções é uma extensão dos conceitos que já vimos para funções reais de variável real, como sejam domínio, gráfico, continuidade, derivadas e cálculo de extremos, portanto, exercícios de otimização. Os dois capítulos seguintes são: o terceiro é uma introdução às equações diferenciais ordinárias, em que vamos resolver essencialmente equações diferenciais de 3 tipos: variáveis separáveis, exatas, lineares de primeira ordem, e um capítulo sobre séries numéricas e séries de potências. Uma equação diferencial, em termos muito curtos, é uma equação em que a incógnita é uma dada função, e nessa equação aparece-nos a incógnita e aparecem derivadas dela. E o nosso objetivo, quando resolvemos equações deste tipo, é encontrar as funções que, substituídas, neste caso no y, fazem com que a igualdade fique uma igualdade válida. Por exemplo, uma solução neste caso é y elevado a 2x, cuja derivada é y' igual a 2 é elevado a 2x, falta aqui um 2, porque se nós substituirmos o y' aqui e substituirmos o y aqui, temos uma igualdade verdadeira, novamente falta aqui um 2, uma vez que o primeiro termo é 0 para todo x. No capítulo 4, nós vamos desenvolver ou expandir as funções, ou algumas funções, em séries de potências, neste caso potências de x, sendo que série significa uma soma com infinitos termos. Neste caso, a expansão da função seno, os primeiros 3 termos dela são estes, e esta expansão em série fornece um bom processo para, por exemplo, nós permitirmos que uma calculadora consiga calcular rapidamente senos. Basta tomarmos uma parte limitada desta série, que é uma série infinita. Nós depois veremos porque que a função seno tem uma série que nunca mais acaba, desta forma, né? Tomando uma parte finita dela, nós podemos calcular facilmente uma boa aproximação de um seno de um ângulo, bastante para isso substituir o valor do ângulo nestes vários lugares onde está o x e depois fazer as contas. A avaliação tem uma componente de avaliação contínua, opcional, e tem depois os 2 exames clássicos no fim do semestre. A avaliação contínua divide-se em 4 partes. 3 delas são 3 mini-testes descritos. A quarta parte, designada por MT4, é uma demonstração de um teorema. Tanto faz que esse teorema seja um teorema que nós com que nós trabalhemos nas nossas aulas ou não, e deve ser resolvida por grupos de 2 alunos. Os alunos devem primeiro mostrar-me o teorema a mim,
e depois de eu concordar que a proposta deles é uma boa proposta para este MT4, devem prová-lo, e esse trabalho pode ser feito em conjunto comigo, e devem editar a prova em PDF para ser colocada na nossa página e depois fazer uma apresentação oral. Essa apresentação tem lugar no nosso horário de atendimento e deve ser feito até à semana 14. Para poderem tomar parte na avaliação contínua, os alunos devem observar as seguintes condições. Os alunos que não têm aprovação a Matemática 1 devem entregar até à semana 3 um conjunto de exercícios que já está na nossa página e que estão designados por Playoff. E devem entregá-los durante o horário de atendimento e resolvidos na íntegra. Os exercícios que não conseguirem resolver devem procurar trabalhar, colocar dúvidas sobre os mesmos. Todos os alunos devem entregar nos horários de atendimento exercícios semanais que são colocados na nossa página. Esses exercícios também devem estar resolvidos na íntegra. As dúvidas que os alunos tiverem podem tirá-las comigo. E no conjunto do semestre todo podem falhar 2 entregas destas. Elas são 14, ao todo podem falhar 2. Cada aluno vai ter um tutor. Um tutor é um dos professores que os alunos têm. E o papel desse tutor é fazer uma espécie de acompanhamento do aluno, de modo a inteirar-se de como o trabalho do aluno corre, de como as avaliações parciais que o aluno vai tendo ao longo do semestre correm, no sentido de, se houver dificuldades, os alunos poderem ser aconselhados sobre elas. Também serve para que os alunos promovam algum feedback sobre as suas próprias aulas, no sentido de indicarem aos docentes dessas aulas aspectos em que achem que as aulas possam ser melhoradas. Os alunos devem comparecer nas convocatórias que lhes sejam feitas e elas são feitas por intermédio do mail oficial que os alunos têm, portanto devem estar atentos a ele. Nos mini-testes escritos, os alunos podem ter apenas uma nota abaixo de 7. Se por acaso tiverem 2 notas, podem tentar recuperar essa situação, preparando uma aula de 15 minutos sobre a matéria de um dos mini-testes, em que tenham nota abaixo do que 7. Só podem fazer isto com 1. Portanto, se tiverem 3 notas abaixo de 7, a avaliação contínua perde efeito. Portanto, só podem fazer isto com um deles. Essa aula é uma aula em que os alunos devem, mostrar que percebem a matéria que foi lecionada aí. Os alunos fazem uma exposição e eu posso fazer perguntas sobre ela. E é uma aula pontuada, é um exercício pontuado para 20 pontos. Os alunos só devem usar este recurso, esta possibilidade, em último recurso, porque ela não vai ser mais fácil do que o mini-teste. A nota da avaliação contínua é a média aritmética dos 4 partes que a avaliação tem. Isto é um 4 aqui, até um máximo de 12 pontos. E a nota final é esta nota, se for positiva e se os alunos não quiserem fazer exame, ou então a nota do exame escrito, ou então a média da nota do exame escrito com esta. A que das 3 for a mais elevada, os alunos escolhem. Finalmente, queria falar apenas do efeito que a entrega do efeito que a entrega do trabalho semanal teve nos resultados de Matemática 1 deste ano letivo. 44 alunos entregaram a quantidade de trabalhos mínima para ela poder ser contada. Desses 44, tiveram positiva na avaliação contínua 30 alunos, ou seja, 68%. Dos alunos que não entregaram, 96, apenas 8% tiveram positiva na avaliação contínua. Portanto, é um contexto muito favorável, aquele em que o aluno procura trabalhar semanalmente e entregar e resolver os trabalhos que são propostos.